Bom, nós estamos aqui com a nossa aula 23. Nós já estamos saindo da questão 51, 50 e 51. Fechamos esse tema aqui na aula 22. E vamos, então, começar o capítulo 4 da criação, perguntas de 52 a 54. Aqui vai falar um pouco da diversidade das raças humanas. Vocês veem que a gente está entrando já na questão 54, e esse primeiro livro vai até 75. E algumas perguntas mais para o final vão sendo mais curtas. Então, a gente já está fechando o livro 1 daqui a pouco. Não vai demorar nada. Então, vamos lá. Capítulo 3, item 4. Diversidade das raças humanas. Então, diversidade das raças humanas, nós olhamos para o planeta, e se nós olharmos para alguns países, alguns continentes, olhar as pessoas, nós vemos, exceto o Brasil, que é uma mistura, né? O Brasil não tem uma característica específica, mas se você olhar para a China, se você olhar para o Japão, se você olhar para a Índia, se você olhar para vários países, para a Noruega, na Europa, a Europa ainda tem um pouco de mistura, mas você vai olhar em geral pessoas muito específicas, muito assim, uma raça muito diferenciada uma da outra. O Brasil é uma mistura, nos Estados Unidos tem um pouco, mas tem uma certa mistura também, mas países mais antigos, como a China, como a Índia, como a Noruega, esses países mais lá do outro continente, né? Dos outros continentes, que são mais antigos, você percebe uma diversidade muito grande. No Brasil, você não tem uma característica, mas tem diversidade. Aqui você tem uma mistura, você tem o moreno, você tem o mulato, você tem o preto, você tem o branco, você tem o loiro, você tem um pouco de tudo aqui, porque teve muita povos de outros países vindo para cá. Só que também aí mistura, e aí você não sabe mais quem é quem. Você olha para uma pessoa e fala, é japonês ou é brasileiro? Parece um pouco de cada um. Então vamos ver o que fala para a gente aqui da diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas, aí vai além, né? E morais, que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. Então, o clima impacta, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de vivência, né? O envolvimento nas relações com as outras pessoas, a própria vida deles, o que eles fazem para viver, tudo isso impacta. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Só um minuto, Maurício, cuidado. Mas então, o que ele está dizendo? Duas coisas diferentes. Ele está falando da questão moral e a questão física. A questão física é DNA, é genética. Então, ela vai ter o físico parecido, mas moralmente pode ser muito diferente e hábitos de vivência pode ser muito diferente, porque a educação em lugares diferentes proporciona isso. Então, essa é uma razão que ele coloca como, assim, diferenças. Aqui, no caso, não é física, esse caso específico, mas é questões de comportamento, questões de hábitos, questões de educação, né? A própria educação. Comentários do Miramês. A diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. Você imagina se fosse todo mundo igualzinho, né? Então, essa diversidade é uma mostra da inteligência soberana. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza nas linhas a que fomos chamados a servir. Então, olha só que interessante que ele está colocando para nós aqui, que essas variações é que faz a beleza. Se você olhar para a natureza, se todas as rosas fossem de uma cor só, não faria diferença nenhuma. Você olharia aquilo, né? Mas exatamente as diferenças de cor, as diferenças de tamanho, de forma, é que faz o embelezamento. Então, você tem a vegetação verde, aquela vegetação que é mais escura, que é mais clara, aí você tem a água mais escura, a água mais clara, você tem as flores, você tem mil coisas e os frutos. Então, tudo isso, em conjunto, faz a beleza da natureza, e a gente sabe disso quando a gente está
em um ambiente em que você está confrontando a própria natureza. Então, você está, por exemplo, viajando. A gente teve a oportunidade de fazer algumas viagens em que a gente olhava as coisas de uma perspectiva e você via montanha de neve, via um lago, via uma floresta do lado, via flores do outro, tudo assim, bem longe, mas você via muito bem. E isso, quando você olha, é um conjunto de coisas diferentes, mas que dá, é como se fosse um quadro, uma pintura. Né? Quando você vê, por exemplo, o sol, se você aqui, a gente mora num lugar que quando o sol está caindo, o céu fica todo, né? É igual uma pintura, a gente sempre olha 6, 6h30, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, dependendo da época do ano, do clima, né? E da estação, e essa beleza que é diferente. É quando você vê a Lua, não é que ela cresceu ou diminuiu, né? Mas quando você vê a Lua, aquela Lua enorme, porque ela está num ponto em que ela está equiparada a outros objetos que estão próximos. Por isso ela aparece tão grande para a gente, né? Mas a mesma Lua que, na medida que ela vai tendo o caminhar, né, dela ali, ela fica, você olha para cima, vê ela no céu, pronto, ela está do tamanho, fala, aquele que é o tamanho dela, mas não, o tamanho é igual, ela nem aumentou nem diminuiu, né? Deixa eu aproveitando a Lua, a distância dela da Terra, independente do tamanho, é sempre a mesma, né? É isso aí. Ela parece maior, ela parece menor em outras formas, mas a distância dela da Terra não muda. Então, mas exatamente a explicação que eu vi sobre isso é por quê? Porque quando você olha para a Lua, normalmente você está olhando para o céu, né? Para o alto. E quando você olha para o alto, a sua visão não tem nenhuma referência de nenhum outro objeto que possa, como é que eu vou dizer, contrapor a Lua, ao tamanho dela. Mas existem momentos em que a Lua, dependendo da situação, ela está baixa, no sentido de que você está vendo ela muito baixa, e você olha para ela, você vê um prédio, parece que está perto, mas não está. E quando isso acontece, ela parece uma bola enorme, porque a referência é diferente. Você está medindo a Lua com a sua visão, olhando ela e outras coisas. Então, aí ela de comparação, né? Exatamente, você tem alguma coisa para comparar. Mas quando você olha para ela lá no céu, você não tem nada para comparar. Ela está lá solitária, você olha, vê ela do mesmo tamanho sempre. Né? Tá, e agora, aqui já dentro das raças, é uma coisa que eu já li várias vezes, dentro do livro dos Espíritos, inclusive, e algumas outras bibliografias, e ele me confunde algumas vezes com essa interpretação. Eu entendo ou já li alguma coisa onde o mundo começou lá na Ásia, com a chegada era lá como vou te dizer, Egito, naquela região mais afastada, que veio o pessoal de outros planetas, habitaram lá, eles eram mais inteligentes. E aí você faz uma caminhada pelo mundo, como é que... Eu sei que o clima, alguma coisa, ele muda, as pessoas vão mudando também a fisionomia. Por exemplo, sai dali, vai lá para o Sudão, para a Mongólia, são povos assim, muito diferentes. Fisicamente, culturalmente, hábitos completamente diferentes. Aí você anda um pouco, você vai para o Japão, China, muda novamente. Eu tive a possibilidade de fazer um passeio lá em Machu Picchu, onde tinha muito turista do mundo inteiro. Então, você ficava analisando como é que pode ser tão diferente, onde o centro do mundo era pequeno, onde tudo começou, não tinha muita gente. E como é que ele foi se ramificando para o resto do planeta e foram mudando fisicamente? É uma coisa assim que eu não consigo entender muito bem isso. Então, se você olhar o parágrafo seguinte, ele reforça aquilo que a gente falou agora, né? Olha só, vamos dar uma lida aqui. Um dia não é igual ao outro. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Então, está sempre mudando. Se você pegar o homem pré-histórico, ele tinha um formato. Você pega lá o Neandertal, você pega o Sapiens. Se for antes do Neandertal, ainda um formato mais animalizado.
O Neandertal tinha um formato de rosto grande, tinha um cérebro grande, era um ser inteligente, com uma capacidade enorme, grande, né? Tinha uma testa sobressalente, protuberante. Aí você pega os sapiens, aí você fala, mas da onde veio os sapiens, então, se só tinha o Neandertal, não tinha sapiens? Como é que ele apareceu diferente, com mais esse jeito? Mas nós temos que entender que nós somos espíritas, e os movimentos de mudança acontecem do outro lado. Vai transformando aos poucos. Mas tem uma outra coisa que temos que considerar, é que nós tínhamos espíritos encarnados aqui na Terra, seres primitivos, bem embrutecidos, com feições mais embrutecidas. Mas quando vieram os exilados, os migrados da capela, vieram povos distintos. Não era tudo igual, lá também tinha distinção. Então, vamos imaginar, vinha lá o chinês de capela, vinha o africano de capela, alguma coisa assim. Aí começa a ver as misturas, e aquilo gera o quê? O clima da Terra deve ser diferente do de lá, o tipo de alimentação deve ser diferente. Tudo isso vai impactando as modificações, as miscigenações vão provocando isso. E alguns povos conservaram um pouco mais intacta o seu jeito, a sua raça, porque isolados. Se você pegar alguns povos, eles viveram isolados muito tempo na criação. Você pega, por exemplo, a China, você pega deixa eu só colocar a Yolanda aqui, adicionar o Paulo. Só um minutinho. Já coloquei ela. Só porque senão ela não vai ouvir. Então, se você pega, por exemplo, Europa. A Europa miscigenou. Por quê? Porque você tem ali muitos africanos que chegaram, pessoas da Angola, tem português, tem de tudo, tem uma mistura. E ali foi o berço da civilização, vamos dizer assim. Então, ali se misturou. Então, ali é uma mistura. Mas os povos mais longínquos, você pega na Rússia, antiga, na União Soviética, mas muito antigo, você tinha povos ali que eram tinha esquimós. Você pega o Japão, pensa na fisionomia do Japão. É como um povo que vem durante milênios e séculos com aquele mesmo jeitão. Agora você fala assim, não, mas tem muita gente indo para lá, mas agora, nos últimos 100, 200 anos. Antes disso, não. Né? Antes disso, não. A China também. Mas hoje já está misturado. Então, assim, tem esse lado e tem o lado espiritual, que é o mais importante. O planejamento espiritual com relação a onde vai viver esse ser. Olha, esse ser aqui ele vai viver naquela tribo lá na África, não sei o que. Ele tem que ter uma constituição que suporte minimamente aquela condição. Então, eles vão tratar a parte perispiritual para que ele encarne numa condição que suporte aquilo. E assim sucessivamente. É uma mistura do lado espiritual com questão física, né? Bom, Maurício, olha só esse livro eu já mostrei para vocês que tem letras gigantes, o livro dos Espíritos, é enorme, é bom de ler que tem a letra gigante. E aqui eu estou tentando achar que ontem mesmo na introdução eu li sobre isso, que a origem, o princípio espiritual, o princípio lá no início de tudo, tanto dos animais, dos vegetais, dos minerais, do homem, é o mesmo, mas que vai se modificando com as condições, o local, temperatura, alimentação. Depois eu vou achar isso que aqui o Allan Kardec explica na introdução. E depois, quando ela me der um tempinho, eu vou ler essas marcações pequenininhas aqui da introdução, que é muito interessante. Como eu falei, a gente lê alguma coisa, mas no momento certo. Quando você já tem um pouco mais de maturidade, um outro olhar, você lê e te chama a atenção. Aí depois eu vou falar. Mas aqui, essa parte que está falando porquê das diferenças das pessoas, aqui o Allan Kardec ele explica, aqui na introdução, que ele fala do início, a nossa origem, né, que não é, a nossa origem não é como ser humano. Lá no princípio espiritual, todo o princípio todo é um só. Aí a evolução que vai modificando. Eu vou achar isso aqui na introdução.
falar, né? Em relação à questão, né, do Brasil, que estava falando sobre raças, né, que o Brasil, inclusive dentro da classificação, tem uma classificação de fototipos, é científica. Esqueci o nome do cientista, né, que faz essa classificação, e fala também que existem 5 fototipos. 1, 2, 3, 4, 5. Um é aquele europeu que nunca toma sol, lá nos polos, que nunca toma sol, está muito branquinho e tudo mais. E o 5 é o africano, aquele que é até azulado, que você vê, e que aqui no Brasil nós não temos. Nem o fototipo 1, nem o 5, e nem o 2, nem o 3, nem o 4, que nós somos aqui, o Brasil, por sermos uma raça de miscigenação, nós temos 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Não chega até aquele preto que é pretinho, azulado. Mas isso é científico mesmo. Então, tem um vídeo disso. E tem essa, como eu entendo de pele, tem essa classificação de fototipos. Então, por quê? De acordo, primeiro, a miscigenação da raça, né, e o fator do clima, da alimentação, temperatura, isso tudo vai mudando, né? A fisionomia, pele, cabelo, tudo das pessoas vão mudando, né? Então, vamos lá. Depois antes de acabar, eu vou fazer Vamos lá, vamos mais um pouco aqui. Então, continua o Miramês. Em se falando do espírito encarnado, as diferenças físicas vêm da vontade do Criador, que certamente achou melhor que assim fosse. Entretanto, estabeleceu leis que pudessem regular essas mudanças, como sendo um aprendizado para determinada faixa evolutiva. Então, assim, o corpo, aqui nós estamos falando do corpo, né? Vamos falar assim, vamos falar do corpo. O corpo de um planeta de expiação e provas, dentro do próprio planeta de expiação e provas, ele já sofre uma mudança grande. Se você pegar lá os seres primitivos, já uma protoforma do ser humano, um Australopithecus, um Homo habilis, você vai ver que são seres, mas que é entre um homem e um macaco. Fica uma coisa ali meio que... Mas não é um macaco, porque também existe o macaco, e ele não é um macaco, ele é diferente, porque ele está no meio ali, transitando. E a forma é uma forma muito grotesca, uma forma muito bruta. Ele vai se desenvolvendo até chegar no penúltimo, e que, inclusive, hoje existem pessoas que vivem hoje que têm DNA de ancestralidade de Neandertal. Isso existe, isso já é colocado, é estudado. Então, assim, que já era uma feição ainda melhor, mas ainda era uma feição que, se você olhar o estilo do crânio grande, é estranho, é um ser mais embrutecido. Depois você vai para os sapiens. Aí, mesmo no início, os sapiens tinha um jeito ainda de uma coisa mais grosseira. A coisa vai se diluindo aos poucos. Por quê? Porque o corpo vai se transformando aos poucos. Não no sentido de alimentação, de fisicalidade, não, no sentido de a estética do corpo. No planeta de regeneração, o corpo não vai mudar. Nós vamos continuar tendo o corpo físico, mas ele, com certeza, na medida que o homem vibra melhor, tem melhores pensamentos, isso afeta o quê? Toda a constituição física, e ele vai se tornar espíritos mais belos, corpos mais belos. Quando você vai subindo de nível em planeta ditoso, pronto, aí o corpo vai começando, aí tem uma transformação grande. Chegou no mundo celeste, a transformação é muito maior, aí você já começa a perder determinadas capacidades do corpo físico. Por quê? Porque não precisa mais. Então, imagine que você está vivendo em um local onde já é comum as pessoas volitarem. Não usa mais as pernas para caminhar? É uma suposição, tá? Então, você não precisa de perna. Você não come mais porque você absorve toda a energia que você precisa, é mental, a energia vital do universo, você já capta. Você não precisa mais se alimentar fisicamente. Você não tem mais quase nada dentro de você. Você não tem um estômago, você não tem um intestino, você não tem dente. Então, assim, pensa que a coisa vai indo por aí. O corpo, a tendência do corpo é nós perdermos o corpo.
Essa é a tendência, mas é uma coisa lá não sei onde, né? Eu imagino, por exemplo, que um Cristo, no nível que ele está, ele não tem mais corpo físico. Tanto é que para ele encarnar aqui, ele precisou encarnar um corpo físico. Não foi um corpo físico qualquer. Aí já começa. O processo de gestação, tudo isso é uma coisa totalmente diferente. Né? É usado, nem é da Terra, é usado outras coisas. E mesmo assim, era uma dificuldade enorme para ele. Por quê? Porque ele sofreu para isso acontecer. Por quê? Porque não tem esse tipo de corpo onde ele vive, é diferente. Né? Os espíritos são espíritos de luz, é uma luz. No nosso caso, nós estamos saindo recentemente de um corpo que é um corpo animalizado, embrutecido. E a gente vai na rua, a gente vê pessoas de todo tipo, pessoas mais bonitas, menos bonitas, mas vê de tudo. Vê alguns que se olham e falam, meu Deus, que tristeza, que pessoa feia. Isso é isso. E eu falo, eu vou aqui em casa, quem faz ir à rua comprar essas coisas, normalmente sou eu. Às vezes vai comigo, às vezes, normalmente eu vou. E você olha assim, se você fizer um trabalho crítico sem preconceito, você vai ver que a maioria de nós não somos bonitos. Nós não chegamos nesse nível, nós estamos na expiação de provas. Eu acho que você vai chegar no nível de regeneração, o próprio corpo vai responder à mente, vai responder ao que você tem de vibração, de sintonia, né? Porque você imagina um espírito iluminado, quando ele precisa se mostrar, normalmente o corpo é um corpo perfeito, porque o belo é uma coisa divina, o belo não é uma coisa ruim. É diferente da beleza. Beleza não é uma coisa ruim, mas o belo é diferente. O belo é uma coisa divina. E isso é uma coisa que nós vamos alcançar também. Né? Vamos lá. Yolanda, está ouvindo? Sim. Ok. Qualquer coisa pode interromper, tá? Vamos lá. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Então, o que está falando aqui no livro da Gênesis? Aqui já pulou para Gênesis, capítulo 11. Gênesis espiritual. Então, ele está dizendo assim, olha, se a gente olhar os conhecimentos que nós já temos hoje, e na época de Kardec já tinha, hoje tem mais ainda, né? Nós não podemos dizer que todo tipo de raça, todo tipo de condição física e a mesma moral, que isso tudo foi oriundo de um início de um mundo de 6.000 anos atrás, ou 7.000 anos atrás, que é o que se fala na mitologia bíblica, né? Então, ele vai dizer quais são os pontos que isso não contradiz com isso, que não pode ser. Né? Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos, tipos particulares, que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Então, aquilo que a gente acabou de falar, existem algumas raças que são muito... como ele fala aqui, são muito particular, muito singular. Você olha para uma pessoa e fala, esse aqui é um japonês, esse aqui é um chinês, esse aqui é de origem africana. Aqui no Brasil é mais complicado, que se mistura tanto, mas se você tirar isso fora e olhar especificamente, você começa a ver isso. E você não vai dizer, não dá tempo, 5, 6.000 anos para isso tudo aparecer porque misturou. Não dá. Esse é o que ele está dizendo. Há-se, pois, de considerar as raças negras, mongólicas, que você falou, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas e secundárias. Então, ele está dizendo assim, olha, os caucasianos, os mongólicos, as raças negras, e aí se você quiser ir mais a fundo, pegar o japonês, que tem uma característica física muito particular, o chinês tem uma característica física muito particular, o mongólico. O que ele está dizendo? Isso é uma raça específica. Né? É uma raça específica que foi numa determinada região, foi desenvolvida ali, os espíritos vieram, né? E a gente que conhece os migrados de Capela,
a gente sabe que vieram 4 ou 5 tipos de povos diferentes que foram para a Índia, que foram para a China, que foram para lá, que foram para cá, e foram em lugares diferentes. E ali, com a sua moral, com as suas condições físicas, de relação e tudo mais, eles criaram um jeito de viver. Se você pegar a Índia, você vai ver que na Índia existe uma questão de castas, até hoje. Isso é um jeito de viver daquele povo da época onde ele vivia. Ele trouxe isso, e ele perdurou com isso. Se você pegar os judeus, eles trouxeram essa questão de povo escolhido, que ele é um povo escolhido, e até hoje é assim. Ele trouxe isso de algum lugar com ele, e ele acha que é assim que é, e que o Messias ainda vai chegar. E quando o Messias chegar, vai mostrar para todo mundo que ele é o povo escolhido, e ele vai ser o do Borogodó, vamos dizer assim. E a gente sabe que essas são coisas que vêm da tradição desse povo. Mas esses povos, você pega o chinês, hoje o chinês nem tanto, mas o japonês ainda, o povo judeu, né? E você pega outros povos muito específicos, você vê que eles têm uma cultura muito fechada. Eles se fecham. Tem uma cultura muito específica, muito trabalhada, parece, de milênios, uma coisa de ancestralidade. Então, esse cruzamento, quando ele fala, então esses povos foram tendo um cruzamento, não tem jeito. E esses cruzamentos geram o quê? As diversidades, né? As raças mistas e secundárias. Aqui vem outra pergunta. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. Pronto, só isso aqui já mostra que se ele apareceu diferente, né? São seres diferenciados, que já vieram diferenciados de onde vieram. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se, os de uma raça e de outros, formaram-se novos tipos. Essas diferenças apresentam espécies distintas, certamente. Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. Quer dizer, não é espécie distinta, é todo ser humano, né? Todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Esse mapinha aqui, ele mostra, essas setas aqui, ele está mostrando a movimentação dos povos antigos, né? Dizem que o Sapiens, praticamente, ele rodou o mundo inteiro, porque o Sapiens ele tinha algumas coisas favoráveis a ele, tanto é que ele sobreviveu, e o Neandertal, que era mais forte que ele, maior, não sobreviveu. Ele tinha uma inteligência mais importante, né? Ele sabia fazer coisas que o Neandertal não sabia. Existe uma historinha no YouTube, depois eu posso mandar para vocês, que mostra a diferença do Neandertal e do Sapiens com relação à capacidade de fabricação até de utensílios de caça, tudo isso, que proporcionou a sobrevivência. Então, a inteligência sobrepuja. No caso ali foi específico, não para pensar. Numa época em que a força era extremamente importante, porque você lutava contra intempéries, você lutava contra animais perigosos, tudo isso. E você não tinha armas como tem hoje. Mesmo assim, a inteligência sobrepuxou a força, que a força do Neandertal era muito maior. Era um ser grande, forte. O Sapiens era mais franzino. E o Sapiens sobreviveu por causa da inteligência, né? Agora, de novo, na questão 53, o Miramês. A raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra e em épocas variadas. Invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para a sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem, com a função primordial de subir, despertando seus talentos em estado de sono no centro da alma. Então, está reformando aqui, né? Ratificando o que foi falado. Foi em diversos pontos do globo em épocas diferentes. Cai por terra a coisa de Adão e Eva. É porque o Adão e Eva é uma coisa simbólica, mitológica, mas que muitas religiões tornam ao pé da letra. Mas aí é outra história, né? Tudo é movido para a frente. Tudo empreende jornada, procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e certamente é a vontade de Deus. E aí é interessante, existe vê a hora e o tempo que você precisa, tá? Aí você vê alguns
alguns documentários que eu vejo, esse dia eu vi uns dois muito interessantes, de povos que vivem em ilhas e que praticamente não vai ninguém, eles vivem lá, sempre viveram e não aceitam que vá ninguém. E aí você percebe que são seres bastante atrasados a nível de conhecimento, a própria, os utensílios que eles usam, fica parado no tempo e não se relaciona. Então é só aquele jeito de viver e é aquilo que perdura de geração em geração. E isso existe ainda na Terra. Com tudo que nós temos aí de internet, ainda existe isso na Terra. Pouco, mas ainda existe. E ele mostra, inclusive, uma lista grande de lugares que tem esse tipo de coisa. Então, né? As rastas surgiram por afinidade a determinadas regiões, e ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue a seu próprio destino, como se fosse o espaço e o tempo que cuidasse de suas necessidades. Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos que cuidaram e cuidam de suas ascensões. Eu não sei se você viu, Maurício, eu mandei no grupo, eu não sei se foi nesse grupo do Joana Dark ou foi no grupo do Centro do Maurício, que eu mandei um vídeo curto sobre os exilados de Capela. Você lembra que eu mandei? Eu falei, esse vídeo é bonito, é bem feito. Ele é assim, interessante, tem as fantasias, mas é um livro bonito, um vídeo bonito. Eu vou mandar de novo. É interessante que... Eu acho que deve ter sido um. Esse assunto eu teria lembrado do que me fascina sobre ele. Eu sei que você gosta. Não, eu vou pegar, porque nós estamos com outro grupo aqui também, e acho que eu mandei para eles. Eu vou mandar para vocês, porque é muito, muito interessante. Tirando as proporções, que tem a liberdade poética de quem faz, né? E ele faz por inteligência artificial, então aí hoje em dia é uma festa a inteligência artificial, faz coisa que você nem imagina. Isso que você estava falando agora, né? A gente não precisa ir muito longe. Eu viajei muito para o interior do Paraguai. Existem colônias de indígenas ainda que vivem na época da pedra lascada. Eles não têm ferramentaria, eles são bem nativos, eles plantam ainda com arado movido a boi e cavalos e não conhecem, não saem desse mundo. A minha pergunta em cima disso aí, tanto desse povo que vive isolado, como o povo que lá, os árabes, que tem, os muçulmanos, que tem uma religião bastante rudimentar, né? Esse povo não vai atrapalhar essa caminhada para um mundo de regeneração por ter se acharem mais importantes? Eu digo dos árabes que ainda seguem o Alcorão, que os homens bombas, que eles têm uma cultura bastante rudimentar sobre vida. Eles acompanham essa mudança que nós estamos caminhando aí para o mundo regenerado? Então, Maurício, é muito difícil a gente opinar numa coisa que a gente não conhece de fato, porque para a gente conhecer tinha que entender os princípios que estão envolvidos ali. Quais são os princípios? Eu não leio tanto isso, não sei muito, eu sei talvez do que você sabe olhando na televisão e vendo, e o nosso julgamento, às vezes, ele é falho, porque às vezes a gente sempre julga baseado naquilo que a gente sabe. E como a gente conhece a doutrina espírita, a gente sempre pensa assim, a gente sabe muita coisa. E o outro? Mas eu acho que a questão do ficar ou não ficar na regeneração não é muito da religião, não. Não é essa questão da religião, é mais da questão interna da pessoa. Posso não ter religião nenhuma, mas internamente eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, ajudo as pessoas, sabe? Isso é perfeitamente possível. Eu sei que no nível espiritual que nós estamos, a religião é muito importante para exatamente despertar isso dentro das pessoas. Mas não quer dizer que seja o único recurso. Então, quando eu vejo, por exemplo, a questão dos judeus que seguem a Torá, que é o Velho Testamento, mas não é só isso, eles seguem a Torá escrita e a Torá verbal, tem as duas coisas, as pessoas às vezes não sabem. Muitas vezes a Torá escrita não é suficiente, tem que ter a Torá oral, verbal. Né? E eu, às vezes, fico vendo algumas reportagens, eu falo, mas é interessante, a pessoa está ali
parece uma pessoa assim, íntegra, parece uma pessoa que está querendo fazer uma coisa direito. Eu acho que isso é mais do que suficiente. Ah, mas ele ainda está esperando o Messias. Não importa. Isso é mais do que suficiente, eu acho. Porque você pode ter uma pessoa que tem muito conhecimento ou muita informação, mas ser uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta e tal. Esse é o ponto. Esse é o ponto de corte. Não é ter a informação ou não ter. Porque se fosse por isso, o ponto de corte seria para todos, porque, na verdade, o nível de informação que nós temos e conhecimento é muito precário ainda. É muito precário. Né? Deixa eu só ver aqui. Aqui é a 54. A Grace falou que precisa de um tempo para ela falar algumas coisas. E como está faltando 19 minutos, eu acho que eu vou passar isso para você. Vou passar para a Grace agora. Então, eu parei na 53. Bem, gente, o que eu queria, conforme eu falei, que eu reli a introdução do Livro dos Espíritos, né? E tive algumas coisas que me chamou a atenção, muito interessante. E eu fiz umas marcações aqui. Então, é um alerta para todos nós, inclusive quando a gente pensa que ele dá aquela baqueada, às vezes é uma coisa que se torna difícil, muitas vezes cansativo. Estudar o Livro dos Espíritos são quantas perguntas? 1019 perguntas, né? Então é difícil, às vezes dá aquele desânimo. Aí veio o Kardec aqui, desde a introdução, falando o seguinte, ele vem falando aqui, ó. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livre de prevenções e animado de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, ele já alerta que quem quiser estudar o Espiritismo tem que ser, ele fala homens, né, mas pessoas sérias, que tenham um forte objetivo. Né? E ele mais, aí vem continuando falando, ele fala, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Né? Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmo graves, quando proposta ao acaso e a queima-roupa em meio de um aluvião de outras extravagantes. Então, ele vem falando aqui que quem quer estudar a doutrina espírita tem que ter seriedade, tem que ter perseverança, tem que ter um objetivo de abrir o seu horizonte, né, para realmente ter uma melhor compreensão dessa vida. Hoje eu vi uma coisa num desses YouTube da vida que falava sobre que aquela teoria que nós vivemos numa matrix, né? Numa realidade paralela. Ainda eu falei para ela, falei assim, você acredita que essa probabilidade, que tudo que nós estamos vivendo é tudo manipulado, tudo? Aí ela até riu, falou, olha, nós estamos estudando o Espiritismo com que objetivo? Né? Então, a gente tem que... É tão lógico quando a gente leva a sério. Aí o Kardec, aí eu falei, realmente não vale a pena... nunca dissemos que essa ciência fosse fácil, ele se referindo ao Espiritismo, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível. Qualquer que seja a ciência, não é possível aprender nenhuma ciência brincando. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por muitas vezes, muito prolongado. É por isso que a gente estuda, e quando lê de novo a gente vê um monte de novidades. E aqui mais um alerta que eu marquei para nós, ele diz aqui, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito, a gente tem que ter paciência. Né? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões de metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Então, gente, tem mais muitas outras coisas, eu sugiro que vale a pena ler de novo a introdução do Livro dos Espíritos, porque quando a gente relê
já, já estando com um certo comprometimento de se dedicar ao estudo, a entender, dá vontade de você realmente se empenhar, de entender melhor, de levar a sério e de perceber o quanto que o Espiritismo vem abrindo janelas, abrindo perspectivas que a gente, sem, estou dizendo particularmente no meu caso, mas acredito que de todos, que sem o Espiritismo nós não teríamos essa compreensão da vida com tanta lógica. E é bom que o Kardec ele nos alerta isso, ele nos vem mostrando isso na introdução, ele vem dando esses alertas. Então, eu estou deixando aqui como sugestão essas falas do Kardec, né, deixando como sugestão para que todos releiam a introdução do Livro dos Espíritos, né, que com certeza, depois que eu reli, eu falei com ela, nossa, agora eu estou mais ainda comprometida a estudar. Falei, vou me dedicar todos os dias, a um momento de vez ficar vendo televisão, fazendo uma coisa ou outra, eu vou sentar, nem que seja para te dar meia hora, 15 minutos para estudar. Que aí a gente percebe que o quanto é sério, quanto é importante você ter uma melhor compreensão da vida, né? Como que você olha a vida com mais seriedade e te dá até uma tranquilidade interior de você não ficar tão presa aos problemas da vida, que a gente traz essa esperança, essa certeza que tudo tem um propósito, que nós não estamos aqui à revelia, soltos, né? E que se nós fizermos o nosso dever, cumprir com a nossa proposta de vida, os nossos ideais, com consciência, né? Fazendo boas escolhas, com senso crítico, sabendo analisar bem, olhar sempre os dois lados da moeda antes de fazer julgamentos, antes de tomar partidos, né? Que nós conseguiremos, sim, levar essa vida, embora todos os problemas, com mais tranquilidade, né? Vamos viver aquilo que nós temos que viver aqui, sem tanta sofrimento, sem tanto sofrimento, que dores, né? Todos nós vamos passar por dores, mas não necessariamente sofrer tanto assim, né? Você sabe que você começou hoje falando sobre você ou ela, como é difícil, às vezes, a gente ser espírita. Porque a gente estuda, e depois de um determinado tempo de conhecimento, não digo que a gente vire crítico, mas você consegue analisar as coisas que estão acontecendo ao seu redor ou um pouco distante de você com uma outra ótica, né? Uma ótica muito mais tranquila, aquilo que era polêmico, você consegue trazer isso para um lado até bom, de aprendizado, de vivência, acalmando muitas vezes o coração. Quantas vezes eu dormi aflito, de não conseguir dormir? Hoje a gente faz uma oração quando adormece, outra quando acorda, faz uns desdobramentos nesse meio tempo e acorda com um dia assim mais especial. Mas é justamente por trazer do Espiritismo e desses estudos pequenos exemplos de como é mais fácil se você conhecer um pouco, sem sofrer por esse mundo de coisas materiais que antes eram tão importantes, né? Acaba não valendo nada. A gente nasce, igual a palestrante falou ontem, a gente já nasce com prazo de validade, a gente vai embora. O Ruelo mesmo fala, o que é 100 anos? Viver 100 anos não é nada, né? Tanto milhares de anos para você mudar de um ciclo, encarna, desencarna, e a gente sofre. Eu sofria com tanta coisa pequena que hoje eu fico pensando como eu era imaturo nesse mundo. Só que a gente sofre também sendo espírita, né? A gente fica muito crítico. A gente se critica muito e fica
toda hora se moldando. Não, não, opa, vamos mudar o pensamento, se policiando o tempo todo. Tem uma historinha da filosofia que eu acho muito interessante. Eu vi ela há muito tempo. Eu lembro da história, eu não lembro dos detalhes, mas é muito interessante. Ela diz assim, que Deus criou o homem e um serzinho pequenininho e colocou ele na vida. E aí ele começou a olhar e começou a perguntar algumas coisas básicas. Por exemplo, onde eu vou trabalhar? Quanto dinheiro eu vou ganhar? Que você é importante? Eu vou ser isso, você aquilo? Aí a filosofia fala assim, mas que é isso? Olha o que vem na cabeça do ser humano. E pior que é assim mesmo. Ele fala, não, me criou para quê? Qual que é o objetivo da minha vida? O que eu posso fazer para servir, para ser feliz? Não. Vai perguntar exatamente das coisas materiais. E isso acontece com todos nós. É uma barreira que a gente precisa quebrar e que ela é uma barreira que leva muito tempo. Essa barreira da dependência das coisas materiais, porque na verdade a encarnação é isso, te coloca na dependência das coisas materiais para te criar o embate, para te criar um campo de batalha para você sair vencedor, não de ter coisas materiais, mas sair vencedor de não ser escravo disso, que é o que nós estamos falando aqui agora. Né? Então, não ser escravo disso não quer dizer não fazer as coisas, você vai trabalhar, você vai ter recurso, ou não vai, ou vai ter muito, vai ter pouco, não importa, mas você vai fazer sem sofrer. A hora que você começa a se escravizar por isso, aí você tem um problema sério. Então, acho que esse embate, ele é um embate que é como se são estágios que o ser humano precisa vencer na vida, e esse embate de dependência das coisas materiais talvez seja muito, muito lá na frente que a pessoa vence. E aí, se você pegar os exemplos, você vai ver que é exatamente isso. Você pega qualquer exemplo de grande espírito que passou, ele não tinha embate com isso. Você pode pegar o Buda, tudo bem, o Buda nasceu como um príncipe, era rico, mas não tinha embate com isso. A hora que ele saiu para ir, a primeira coisa que ele fez, que ele depois viu que não era muito bom, mas que era importante ele ter feito, ele foi se encontrar com as pessoas que sacrificavam o corpo, passava fome. Depois ele viu que não podia ser assim. Se você pega Jesus, o que Jesus tinha? Se você parar para pensar na história de Jesus, ele não tinha nada. Ele era um artesão que fazia alguma coisa. Era só para sobrevivência, Você pega Francisco de Assis, nasceu rico. O embate dele era exatamente que aquilo não tinha sentido para ele. E assim a gente conhece a história dele. E assim vai. Então, nós não estamos nesse nível. A gente ainda faz muita coisa pelas coisas materiais, às vezes a gente sofre por isso, às vezes a gente se desgasta. E queira Deus que a gente não viva a nossa vida até o fim nessa situação. Não de vencer totalmente, mas pelo menos de se liberar um pouco, de pensar que as coisas mais importantes da vida não são essas. Né? O que eu acho, né, as reflexões aqui que estamos fazendo hoje, que eu achei interessante, é isso. É a gente perceber que a gente sempre tem algo a aprender e como que a doutrina espírita traz esse norte para a gente, traz orientações que acalma o nosso interior sobretudo diante das intempéries, das dificuldades da vida, né? Que, como sempre lá no Evangelho diz, o Espiritismo ele é consolador, ele não é resolvedor, ele não resolve os nossos problemas. Ele não vai resolver, eu estou com problemas, então vou rezar, vou fazer prece, vou ser espírito, vou ser católico, vou ter uma religião, e isso vai resolver a minha vida, não. Mas o Espiritismo tem um papel fundamental de consolador, de mostrar de trazer essa calma, o porquê da gente abrir nossa mente para a gente começar a compreender qual o nosso objetivo nessa Terra, o porquê dessas diferenças todas, que tudo tem uma causa, e se nós estamos passando por determinadas coisas, alguma coisa há de motivo para que nós passemos pelas coisas que temos que passar e que, com certeza,
nós somos sustentados para passar bem pelas nossas provas. É verdade. E tem uma passagem de Jesus muito bonita. Até estava vendo no The Chosen, que nós revemos aqui, a gente sempre revê, né? Antes de dormir, vamos ver umas coisas para a gente dormir tranquilo, aí a gente vai vendo. Aí tem uma passagem que ele fala para os discípulos dele que a fé é que eles não tinham ideia do que era fé. Porque se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé verdadeira, e dissesse aquela montanha, move-se dali para lá, que ela se moveria. O que ele está dizendo? Ninguém vai mover uma montanha fisicamente com a fé, não é esse ponto, mas essa montanha de que ele está falando é exatamente todo o sofrimento, toda a escravidão que o ser humano cria para ele mesmo, porque é uma montanha difícil. Acabei de falar, esse embate é um embate que vai durar muitas encarnações, mas a gente tem que ter em mente que ele existe e que ele não pode ganhar da gente, a gente tem que ganhar dele. Isso é importante. Né? E aí você pensa, quando Jesus fala isso, e dizendo para os apóstolos, ele está dizendo assim, olha, peça a Deus. E a gente não acredita. A gente não acredita. E ele fala, peça a Deus. Eu lembro da história que ele mandou os discípulos de em dois para vários lugares e falou para eles, olha, vocês vão pregar, vocês vão falar, vocês vão curar, vocês vão não sei o quê. Não, a gente não tem poder. Não, eu vou estar com vocês, com todos vocês. Pronto. Mas não leve comida, não leve sacola, não leve isso. Mas como? Ele falou, não, eu quero que vocês passem pela prova de acreditar em Deus. Né? Confia. Vai. Ele queria desenvolver dentro deles aquela fé, para eles sentirem um pouco que se acreditar a coisa ia funcionar. Né? E quantas vezes nós temos, claro, não nessa proporção de comparar com os apóstolos de Jesus, mas quantas e quantas vezes a gente tem a oportunidade de vivenciar, de realmente ter essa confiança em Deus, essa certeza que nós não estamos desamparados e, de repente, diante de problemas muito sérios, de repente a gente passa. Aí, quando você vê, você pensa assim, nossa, passou. Virou. Sabe, eu, particularmente, eu tenho coisas assim na minha vida que eu, quando eu olho para trás, eu falo assim, sozinha, não teria conseguido, mas nem de jeito nenhum ter passado tão bem, né? Então, vou te falar, tem coisas que a gente tem que aprender também a ceder. Deixa eu só ver, Laninha, você quer comentar alguma coisa? Por favor, aproveita. Não, Ruela, hoje não. Obrigada, tá? Estou aqui na escuta. Ótimo, então. A paciência deve estar mais naquele que sabe mais. Exatamente. Maurício. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos nessa noite de ajuda, de proteção, de amparo. Que o nosso irmão Maurício, sua esposa, seu filho, aquelas pessoas que estão na casa espírita, onde ele trabalha, estejam em paz, estejam na luz, que os bondosos e trabalhadores espirituais abençoem a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Maurício, e vamos também orar por esse rapaz que desencarnou. Se você conseguir um nome dele, da dentista, da irmã, eu passo. Passa para a gente, que a gente reforça agora na hora da nossa prece final do dia. Vamos, uma vibração vai sempre bem, né? Eu acabei de passar o vídeo do Capela, aquele que eu falei, eu passei no estudo de doutrina de vocês, no grupo. Então, um dia ainda nós teremos essa oportunidade de ficar noite adentro batendo papo, né? Vamos aguardar a nossa visita a Itapuá ou a Taubaté. Gente, fica com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Grace, Ruela. Um abraço na Silvia. Será dado. Fica com Deus.